Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos finalmente conversar um pouquinho sobre Habib, do Craig Thompson. Eu digo finalmente porque, como vocês sabem, eu li esta HQ aqui no mês de março, só que eu ainda não havia feito vídeo para ela, porque eu fiquei doente, né, em março, e daí um monte de vídeo se atrasou aqui, enfim. Mas não tem problema, porque aos poucos a gente vai colocando ordem nesta casa, não é mesmo? Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui ao longo dessa leitura foi o modo como o autor se utiliza da linguagem típica da HQ, que é um gênero textual, cuja principal característica talvez seja a união entre o texto verbal e o texto imagético. Então, como o autor se utiliza dessa linguagem para tratar de uma série de temas extremamente complexos, principalmente quando a gente os considera do ponto de vista social. E talvez o principal desses temas, o tema que mais chamou a minha atenção enquanto leitor, tenha sido lá o silenciamento de figuras subalternas, porque os dois personagens centrais aqui deste livro, que são esses dois que estão aqui na capa, não sei se vai dar para vocês verem aí direito, mas enfim, os dois personagens centrais aqui deste livro são uma mulher e um rapazinho negro. E justamente por conta dessa sua condição, esses dois personagens eles vão sofrer os mais diversos tipos de silenciamento ao longo de toda essa narrativa, mas existem alguns momentos, ou pelo menos alguns aspectos da vida deles, que me parecem que expõem esse silenciamento de uma maneira mais evidente. No caso do rapaz, por ser negro, ele é escravo, então isso por si só já diz muito sobre a condição dele. E no caso da moça, existe um momento aqui que me parece que é o momento em que esse silenciamento se põe de maneira mais explícita ao leitor, que é um momento em que ela está ali em uma biblioteca e ela acaba sendo expulsa porque ela está sozinha. E uma mulher, para que ela esteja em uma biblioteca naquela sociedade aqui, que é aqui registrada, né? Essa mulher ela precisa estar acompanhada por um homem, porque a função da mulher é apenas receber os ensinamentos que o homem lhe dá. Então ela precisaria ali de um tutor masculino que lhe indicasse as leituras certas, as leituras apropriadas. Então nisso a gente já observa que existe toda a ideia da desvalorização da mulher, que é aqui dentro desse sistema social proposto pelo autor, um indivíduo minoritário. E no caso desse espaço social aqui, nós estamos falando de um lugar que é adepto ali do Estado muçulmano. Então, quando eu falo aqui, quando eu estou aqui falando da ideia de subalterno, eu me refiro àquelas figuras que foram excluídas do mercado, excluídas da representação política e que não têm possibilidade de se tornarem membros do extrato social dominante, do extrato social padrão. Eu digo isso porque, se não me engano, no meu vídeo sobre o Olhos d'Água da Conceição Evaristo, eu falei que os pobres e as mulheres são minorias dentro da sociedade brasileira, e daí alguém comentou, não, mas no último censo as pessoas, o resultado foi que mulheres e pobres e negros são maioria ou alguma coisa do tipo. Mas eu não estou falando de maioria por número de indivíduos, mas sim de uma maioria ou de uma minoria, no caso, pensando na representação política sobretudo, né? Basta que você pense aí quantas mulheres nós temos no nosso atual cenário político brasileiro, e você vai ver que as mulheres aqui no Brasil continuam sendo uma minoria política quando a gente pensa nessa questão da representação. Muito bem, então um dos primeiros temas que me veio à cabeça aqui ao longo dessa leitura foi essa ideia do silenciamento dessas figuras subalternas. Tem uma estudiosa, cujo nome eu não me lembro agora, mas ela tem um livro chamado Pode o Subalterno Falar. Eu vou deixar certinho o nome dela aqui e a referência deste livro lá embaixo, porque neste livro ela fala dessa... É a Eve Sedgwick? Ou é a Gayatri Spivak? Eu não me lembro mais de quem é este livro. Mas enfim, neste livro então, a autora ela debate bastante sobre essa ideia da subalternidade como uma questão muito mais política do que individual mesmo. Mas enfim, essa questão do silenciamento foi algo que me chamou bastante atenção. Mas aqui nessa HQ, o autor também fala, por exemplo, da questão da memória, o que vai gerar um movimento constante entre o presente e o passado dessa narrativa. Outra questão que é muito importante é a questão ambiental e mesmo a crítica social, porque o poder econômico deste país aqui em que se passam essas ações, ele está diretamente ligado ao controle da água, e daí você tem uma série
de questionamentos no que diz respeito aí à união entre a preocupação ambiental e a crítica social proposta aqui por esse autor. E daí, como eu disse para vocês, nós estamos falando aqui de uma narrativa que se passa dentro de um Estado islâmico, de um Estado muçulmano, enfim. Então, a cultura do Islã vai ser uma coisa muito importante no desenvolvimento dessa narrativa, porque através da cidade de Van Anatolia, que é o lugar onde se passam essas ações, e evidentemente trata-se de um lugar imaginário, mas enfim, através dessa cidade, o autor ele consegue mostrar como a religião influencia outros aspectos da vida das pessoas que moram ali naquele lugar. E isso me pareceu, a cidade de Van Anatolia me pareceu muito interessante porque, por se passar em um lugar imaginário, a história ela vai se universalizar dentro dos limites, evidentemente, das culturas islâmicas. E então isso é algo que me chamou bastante atenção também, assim como a importância da escrita e do ato de narrar, que são elementos centrais dentro da cultura islâmica. Se você aí já leu, por exemplo, o Corão, ou se você aí já leu As Mil e Uma Noites, você sabe que a escrita e a narrativa, né, o ato de narrar, são duas coisas muito importantes para aquelas culturas. E nisso, principalmente, né, nessa ideia, se percebem as influências que esta HQ aqui recebe desses já citados textos aqui que são canônicos para as culturas do Oriente Médio, que são lá o Corão e As Mil e Uma Noites. Então, se o mundo é um livro escrito por Deus, como propõe aí principalmente lá o Corão, o ato de ler aproxima muito o humano e o divino. E talvez seja por isso que a leitura é vetada às mulheres, porque lembra-se lá que no começo de todas as coisas foi por conta de um deslize da mulher ali, teoricamente, que aconteceu a queda do homem. Então essa ideia da escrita e da narrativa é algo que vai estar tematizado aqui também. Outra coisa que é típica das culturas do Islã e que vai estar aqui presente também é a ideia da representação nessas culturas árabes, mais do que culturas muçulmanas, enfim, nessas culturas árabes, porque representar é criar uma outra realidade. Então, a arte representativa é algo vetado pelos costumes, né, pelas tradições lá das culturas árabes. Isso é tematizado de uma maneira muito interessante por um conto do Borges chamado A Busca de Averroes. Se não me engano, este conto está no Aleph, ou pode ser que esteja no Ficções. Não me lembro mais, mas o Borges ele tem um conto, eu vou procurar ele na internet, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, em que ele fala desse filósofo chamado Averroes, que ele descobre que para as culturas ocidentais existe a ideia de representação, e daí ele começa a se aventurar pelas leituras de Aristóteles lá e tal. Então, a partir disso, ele faz toda uma discussão sobre a representação nas culturas árabes. Então, este conto é bem interessante. Eu sugiro que depois ou antes de você ler este livro aqui, você vá lá e leia este conto, porque é bem interessante para você repensar as coisas que são abordadas aqui ao longo desta obra. Mas, enfim, outra questão que me chamou muita atenção aqui ao longo dessa leitura foi a ideia de que todas as coisas são linguagens, porque lembra lá novamente, o mundo é um livro escrito por Deus. O que vai se traduzir aqui ao longo de toda essa HQ com a grafia árabe, porque o que o autor aqui, o que o Craig Thompson faz aqui ao longo deste livro é trabalhar a grafia árabe, que é utilizada de modo a confundir texto ou a mesclar texto e imagem. Então, o texto e a imagem aqui, eles se complementam não apenas no nível semântico, mas em alguns pontos aqui no nível gráfico mesmo. Eu vou depois colocar aqui algumas imagens ao longo do momento que eu estiver editando este vídeo, para que você veja aí alguns exemplos disso que eu estou falando, que me parece que isso é uma das questões mais interessantes aqui ao longo de toda esta obra. Então veja aqui, se eu estou falando para você que ao longo de Habib, o Craig Thompson ele vai confundir, ele vai mesclar a grafia árabe e a imagem, isso significa que o texto ele demanda um maior esforço por parte do leitor. Então preste bastante atenção nos detalhes, né? Nas imagens mesmo, no detalhe das imagens aqui que nos são mostradas, porque me parece que esses detalhes eles vão acabar enriquecendo ainda mais
essa leitura. Então fica aqui este meu conselho. E as duas últimas grandes questões que me chamaram muita atenção aqui ao longo deste livro, evidentemente que houveram outras, foi a aproximação entre a narrativa e a oralidade, e daí você tem novamente um diálogo explícito com As Mil e Uma Noites, e a diferença entre ler e recitar, o que abre espaço para um diálogo mais direto com textos como o Alcorão. Então, pensando em tudo isso, a narrativa aqui de Habib, ela vai se estruturar e se conduzir por 3 pontos temporais que vão se desdobrando aqui ao longo do texto. O primeiro deles é a ideia do presente da narrativa. O segundo é a ideia de evocar o passado que aparece aqui no texto por meio da memória. E o terceiro é um tempo mítico alcançado através principalmente das aproximações feitas entre a vida desses personagens e as histórias sagradas e da tradição árabe, enfim. Então, essas aproximações aqui que são propostas, elas acabam sendo feitas pela narradora, que também é a personagem principal aqui, que vai recuperar muito bem aquela figura da contadora de histórias, cuja principal representante talvez seja a nossa amiga Sherazade lá das Mil e Uma Noites. Mas além de recuperar essa ideia da contadora de histórias, a personagem principal e narradora aqui de Habib, ela vai também, de certo modo, recuperar toda uma discussão sobre a relação entre o ato de narrar e o ato de criar e gerir o destino e a realidade, bem como essa ideia mais aproximativa entre a escrita e a ideia de tecer, a ideia de costurar, o que é algo que aparece com certa frequência dentro das nossas literaturas aí. Basta que você pense, por exemplo, quando você pensa lá nos gregos, tem a figura das moiras, que eram aquelas entidades que teciam os fios do destino das pessoas. Você tem também personagens como a Penélope lá da Odisseia, que fiava e desfiava uma mortalha, alguma coisa assim, para poder ganhar tempo até que o Ulisses voltasse, para que ela não precisasse, enfim, se entregar a nenhum daqueles seus pretendentes. E nesse gesto da Penélope lá da Odisseia, fica clara a relação entre o corpo feminino e o corpo político, porque a Penélope ela sabia que se ela se casasse com alguma das outras pessoas que estavam ali se oferecendo a ela, ela teria evidentemente que entregar o trono daquele seu país, e isso não era uma coisa lá muito favorável aos seus olhos. Pensando ainda nessa relação entre a escrita, ou pelo menos a narrativa, e essa ideia toda de tecer alguma coisa, né, de costurar, tem também o exemplo da Filomena, que era a irmã da Procne, eu acho que era esse o nome dela, né, lá da mitologia grega. E a Filomena ela foi estuprada pelo Tereu, que era marido da Procne. E o Tereu, para evitar que ela contasse o que aconteceu para alguém, ele foi lá e cortou a língua da Filomena. Só que a Filomena encontrou um jeito para poder contar às outras pessoas o que lhe aconteceu, e esse jeito foi costurar a própria história em um tapete. Então veja que essas aproximações que são propostas aqui pelo Craig Thompson, elas remetem a todo esse universo ali da cultura árabe, que não é totalmente conhecida para nós, pelo menos para mim no caso, mas ele também vai retomar aqui em vários momentos esses outros elementos culturais que podem nos ser mais próximos, que podem ser mais conhecidos por nós aqui enquanto leitores brasileiros. Enfim, não sei vocês, mas eu não tenho muito contato com as ideias, com as culturas daquela região ali do Oriente Médio. Então me parece que livros como esse aqui se tornam meio que fundamentais para abrir os nossos olhos de leitores para outras realidades, para além daquelas realidades que remontam ao modelo europeu, enfim. Falando agora um pouquinho, então, dessa personagem central, cujo nome é Dodola, ou Dodola, não sei. Aos 9 anos ela foi vendida pelos pais, porque esses pais não viam mal nenhum nisso, afinal de contas isso era uma coisa própria daquela cultura. Então, como eles estavam precisando de dinheiro, quando a filha fez 9 anos, eles venderam ela. E o homem que a comprou acabou ensinando ela a ler e a escrever. Só que com o tempo foi passando, ela acabou se separando desse sujeito, por um motivo X que eu não vou falar qual é.
E no meio ali dessas suas peregrinações pela vida, ela acabou encontrando um menininho de 3 anos que ela acaba acolhendo e ambos vão morar em um barco que está encalhado no meio do deserto. O nome deste menino originalmente era Cã. Eu não sei se você se lembra disso, mas Cã era o terceiro filho de Noé. E o Cã foi o filho então que Noé amaldiçoou. E nessa maldição Noé disse que esse seria o filho que se tornaria escravo dos irmãos mais velhos. Então veja que a Dodola aqui, a personagem narradora, como ela sabe do poder das palavras, ela percebe que o nome daquele menino acaba prendendo ele a um destino muito difícil, que acaba se agravando ainda mais pelo fato de ele ser negro em uma sociedade em que os negros eram vistos como escravos. Então, justamente por conta disso, para tentar livrá-lo dessa maldição, ela muda o nome deste menino para Zam, que significa aquele que traz água, principalmente porque essa vai ser a função do rapaz aqui. Enquanto ela arranja comida, ele precisa arranjar água. E como é que ela faz para arranjar comida? Ela começa a se vender, a se prostituir ali aos homens das caravanas que passam ali por perto daquele barco, e ela faz isso em troca de comida. Com o passar dos anos, este menininho, que na época tinha 3 anos apenas, ele começa a crescer e ele começa a perceber que os corpos deles dois, né, da personagem feminina e dele, são muito diferentes. Ele começa aos poucos a perceber que ela é muito bonita e todo aquele amor maternal começa a ser substituído por um amor fortemente erótico. E a história desses dois personagens se desenvolve agregando elementos da história do próprio Islã através da já citada intertextualidades com textos como As Mil e Uma Noites e o Alcorão, que vão servir aqui como narrativas mestras, que é algo muito frequente dentro da literatura. Narrativa mestra é aquele tipo de texto que acaba sendo recuperado por uma série de outros discursos. No caso aqui da nossa sociedade ocidental, talvez a principal narrativa mestra que nós tenhamos seja lá a Bíblia. Então, quanto mais você conhece da Bíblia, melhor fica para você ler uma série de textos que, direta ou indiretamente, acabam estabelecendo um diálogo com o texto bíblico. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que com textos como os já citados aqui para vocês. Então, por conta de uma série de eventos que eu não vou citar aqui para vocês agora, para não dar spoilers, enfim, esses dois personagens acabam se separando momentaneamente porque a narradora vai morar no palácio do sultão que governa ali a cidadezinha onde se passam essas ações. E durante esse momento, durante essa estadia que ela passa ali na companhia desse sultão, ela consegue enganar esse sujeito, principalmente porque ela é dona do próprio corpo e sabe usar o corpo em seu favor, se é que você me entende. Daí você vai ter que ler a HQ aqui para saber do que eu estou falando. E daí durante esse tempo que ela passa nesse palácio ali do sultão, nós começamos a perceber que aqui em Habib a leitura é vista como uma arma política. O ato de ler é visto como um ato político, que é algo que eu sempre falo aqui para vocês, não é mesmo? Isso porque a personagem narradora aqui, ela é bem mais independente do que as outras mulheres daquele lugar, por conta do fato dela saber ler. Então veja que, apesar de viver em uma sociedade que silencia a mulher, essa personagem aqui, essa narradora, ela consegue encontrar a sua voz, ela consegue romper o silenciamento, ou seja, ela pode falar para recuperar lá o título daquele texto da Spivak, se não me engano, que é o Pode o Subalterno Falar. Então essa personagem aqui, essa narradora, ela pode falar, só que a única pessoa que está disposta a ouvi-la é alguém que está mais abaixo dela quando a gente pensa nessa hierarquia social, que é lá o tal do Zan, que, por ser negro, passa por um processo de silenciamento ainda maior. E esse silenciamento ele vai se aprofundar ainda mais quando o Zan assume uma performatividade de gênero tipicamente feminina. E isso foi foi uma das coisas que mais me surpreendeu aqui neste livro. Então vou me deter um pouquinho nesse assunto a partir de agora.
E daí, como eu falei pra vocês, tem um determinado momento da história em que esses dois personagens se separam. A narradora vai morar com o sultão, enquanto o Zam acaba sendo acolhido pela comunidade de eunucos da cidade em que se passam as ações aqui desta HQ. E em uma tentativa de encontrar o corpo feminino da narradora por quem ele estava apaixonado, este personagem aqui acaba negando a própria masculinidade. Ou seja, nós temos aqui em Habib também todo um debate sobre os chamados problemas de gênero, recuperando lá o famoso texto da Judith Butler, né? E entra aqui em jogo aquela discussão sobre o conceito de performatividade, o que evidentemente pressupõe que o gênero é uma construção social. Portanto, identidade de gênero nem sempre a identidade de gênero nem sempre vai coincidir com a expressão de gênero, porque identidade é performatividade socialmente construída. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tanto o homem quanto a mulher têm um padrão, têm um comportamento certo a seguir. Ainda que no caso do homem, esse padrão não seja tão rígido, porque afinal de contas nós estamos imersos, inseridos em um sistema patriarcal. Mas o fato é que os dois lados aqui têm um comportamento certo a ser seguido. Isso significa que existe um jeito certo de ser homem e um jeito certo de ser mulher. E esse jeito certo de ser homem envolve toda uma performance que foi sendo historicamente associada à masculinidade. E o que nós acompanhamos aqui ao longo de toda essa HQ é uma inversão desses papéis que foram sendo historicamente associados ao homem e à mulher. E um exemplo disso é o fato de que desde o início é ela, né, é a narradora quem é a provedora, quem é a protetora, enquanto o Zam é muito mais emotivo, é muito mais sonhador. Então veja que esses papéis que foram sendo historicamente construídos, eles acabam sendo invertidos aqui desde o início, só que a gente só percebe isso com mais atenção quando a gente chega no ponto em que há essa renúncia à masculinidade por parte desse personagem aqui, e daí você vai ter que ler a HQ aqui para saber o que exatamente acontece. Então, no caso do Zam, esse silenciamento que lhe é imposto desde o início se torna cada vez maior, porque lembra lá, ele é negro, ele não sabe ler e agora ele acabou se associando a um grupo de marginalizados. Então, por conta desse silenciamento, o número de opressores ao seu redor vai se acentuando, vai aumentando cada vez mais. E em cada um deles, o Zam acaba associando uma lembrança muito forte que lhe ficou lá da infância quando ele acabou presenciando uma cena ali, enfim, não vou falar que cena é essa, mas se você aí já leu essa HQ, preste bastante atenção que sempre quando uma pessoa está oprimindo o Zam, ele se lembra de um evento traumático que aconteceu durante a sua infância. Então, em meio a tudo isso, nós vamos acompanhando aqui o desenvolvimento, o crescimento desses dois personagens, o que acaba nos permitindo fazer uma aproximação entre este texto aqui e as chamadas narrativas de formação. Não estou chamando de romances, porque lembra lá que isso daqui não é um romance. Mas, enfim, o que nós vamos acompanhando aqui ao longo desse desenvolvimento dos personagens é também o descompasso no sentimento amoroso entre eles, bem como as consequências desse descompasso no sentimento amoroso diante da hostilidade do mundo ali ao seu redor. E essas consequências acontecem tanto do ponto de vista desses dois enquanto um casal, mas também quando a gente pensa neles individualmente, porque lembre-se que lá pelas tantas os dois acabam se separando. Então, para poder encerrar esse meu vídeo aqui, eu acredito que essa HQ aqui seja uma verdadeira obra de arte contemporânea, assim, sério mesmo. A riqueza de detalhes e a riqueza narrativa é algo assim que dificilmente se encontra. Então, fica aqui a minha forte recomendação para que você leia esta maravilha. E apesar de se passar aqui em um ambiente que tem toda essa questão mais arcaica, existe também a influência da tecnologia em alguns momentos aqui, principalmente no final, o que acaba dando um caráter meio que atemporal a esse texto que nós estamos lendo. E é claro, pensando agora no título, né, a palavra Habib significa tanto meu amado quanto
meu irmão, e é muito interessante observar como que esses dois significados vão sendo dispostos ao longo de toda a narrativa. Agora, uma coisa que me ficou da leitura disso daqui, não é exatamente uma preocupação minha, mas eu fiquei pensando se outras pessoas se preocupam com isso. Ultimamente vem se falando bastante daquela ideia de apropriação cultural. No meu vídeo sobre o Persépolis, da Marjane Satrapi, que foi uma HQ em que eu acabei, evidentemente, comparando muito aqui com Habib, no meu vídeo sobre o Persépolis, eu comentei com vocês que o bom daquela HQ é o fato de que ela não recorre ao ocidentalismo, né? Então, é uma visão endógena de toda aquela situação. E daí, conforme eu fui lendo aqui o Habib e fui comparando lá com o texto da Marjane Satrapi, eu percebi que os dois são muito parecidos. Então, eu fiquei pensando, seria possível pensar nesse daqui como um exemplo de apropriação cultural? Não sei, fiquei com isso na cabeça. Só que me parece que essa ideia da apropriação cultural, no caso aqui de Habib, na minha opinião, isso é pouco relevante diante da importância e da sensibilidade com que ele vai abordando aqui os mais diferentes temas, alguns dos quais eu tentei trazer aqui para vocês. Evidentemente que o livro fala de muitas outras coisas para além dessas que eu comentei um pouquinho aqui com vocês. Certo? Enfim, fica aqui a forte recomendação para que vocês leiam mais essa HQ. Assim, a cada HQ que eu leio, eu vou me apaixonando cada vez mais por esse universo. Enfim, então eu pretendo enveredar ainda mais por esses caminhos. Certo? É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar esse HQ aqui e para onde você pode encontrar outros dos textos que eu fui citando aqui para vocês ao longo do vídeo. Caso você não tenha gostado desse vídeo, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.